Eu vou chamar agora o responsável desde 2013 até 2016 pela gestão da lei, que vai falar um pouquinho mais da lei de incentivo, e depois a gente abre a pergunta para os dois. Então, por favor, vamos receber o Eduardo Marques. Boa noite. Edu, qual delas primeiro? Essa aí? Não, é a outra, é outra. Essa aí. Bom, enfim, obrigado aí mais uma vez, Marco. Desde 2013, né, eu tenho sido figura presente aqui. Enfim, foram 4 anos aí à frente da condução da implementação da lei do ISS. Saí em março agora, então minha apresentação vai ser curtinha, vai ser 3/12avos, só um pedacinho. Esse aí que gosta de número, né? Então, se você percebeu, eu dei uma enrolada no número. Tá aí, tá explicado. Nem bromeixa, ele é o craque do negócio. Não, um pouquinho. Mas vocês ouviram ele falar, né? Trabalhando de 10 às 22, eu não falei, não, vou pedir para sair, vou fazer uma coisinha mais fácil, vou ser diretor administrativo e financeiro na Rio Filme, que essa batida não dá para mim, não. Mas assim, gente, antes de entrar na apresentação, porque ela é bem rápida, eu acho que o importante destacar aqui foi o trabalho que o Eduardo fez lá atrás, ainda no Legislativo, junto com a sociedade civil, construindo uma lei que trouxe melhorias, tá? Em relação à antiga. Só que, enfim, eu falo com humildade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que destacar que aquela fila que vocês viram, que ali era para aquela do contribuinte, para pegar a parte do valor ou para entregar o projeto? Produtor. Entregar termo de compromisso. Pois é, então nós tínhamos um modelo totalmente assim, e a gente está falando de 2012, tá? Então, até o que nós fizemos nesses 4 anos, eu sempre digo o seguinte, não foi nenhuma inovação, não. É o básico, a gente tinha que trazer esse processo para um mínimo de modernidade, até porque vocês viram os números, você salta de 13 milhões, aquele 29 milhões ali foi quando o prefeito Eduardo Paes foi surpreendido com um jornal, arremessado na casa dele, da qual ele era capa criticando o processo. Logo no primeiro ano teve um probleminha de entendimento aí e tal, aí que eu chego, mas aí você salta para 40, 50 milhões. Então, assim, não dava mais para ser aquele processo arcaico. Você não ia conseguir gerir. As inscrições dos processos era a caneta. Você não tem histórico de 2012 para trás. Estou até levantando isso porque a minha parte quero mostrar o que a gente hoje produz, com esses números que o Edu já apresentou. Então, ele fez aquele trabalho, passou esse bastão para mim. Aí é a minha formação, tá? Estou desde 93 na prefeitura, sou de gestão da área meio, precisava disso, assim, em parceria com a Iplan Rio, tudo é sistêmico agora, não tem, tudo o contribuinte, vocês chegando a ele para captar, conseguindo fazer o olho dele brilhar, como eu digo, levando o projeto que ele quer conhecer e que ele quer patrocinar, não tem dificuldade nenhuma. A partir do momento que você conquistou, não tem contrapartida, ele não bota dinheiro na frente e ele abre uma tela com 5 campos para preencher. Antes era tudo muito difícil, não democrático, entrava 1, 2, 3 e alguém gritava lá dentro, acabou o dinheiro. Agora tudo é rateado, todo mundo come um pedaço. Está ficando menorzinho, mas ninguém sai sem nada. Então, a gente tocou esses 4 anos, botando o primeiro ano, foi um primeiro ano que a gente só tirou o formulário do papel com preenchimento à caneta para um preenchimento numa tela de computador, mas ainda ali não geramos uma base de dados boa, acabamos com a fila, com tudo, e, enfim, depois de 2014 a gente começa a ter aí realmente um processo que aí é a minha área e tal, e hoje eu deixo isso com legado à equipe, devolvi agora em março, esse bastão para o Edu, mas vocês viram ele apresentar, conhece muito bem, sempre esteve próximo, então
Isso é que é legal, legislativo, executivo e a gente seguindo o processo. Mas só passando aqui, então. Mais um. Enfim. Ah, tá bom, querido. Tá. Então, assim, já falei isso, né? A gente, em 2013, não conseguiu ainda gerar informações, o secretário, à época, nos demandava muito. Para onde está indo esse projeto, aonde ele está acontecendo, em que local da cidade. O Marco, ele não falou para mim, mas eu vou provocar ele, que ele fala que no tempo que a gente estava, né, agora está pagando rápido, né? Se pagar tudo no primeiro semestre, não vai ter projeto cultural no segundo semestre. Então, a gente dividiu o dinheiro no ano inteiro para ter projeto cultural para o Carioca o ano inteiro. Então, era proposital, não era morosidade. Agora está pagando muito rápido, hein? Vai acabar. De setembro para lá não tem mais projeto. Só Jingle Bell. Não faça isso, não faça isso. Tá, você já me deu uma explicação mais técnica outro ano aqui. Eu estou saindo, agora eu estou saindo. Já foi mais técnica. Para não estender, mas ela tem uma explicação realmente. Com essa grande procura, com as questões que a gente está vivendo no Brasil, Rouanet, a diminuição do ICM, muito da produção cultural carioca veio para o ISS, tá? E com esse modelo que você torna ele acessível, sistêmico, as empresas patrocinadoras vieram, os produtores vieram. Então, esse recurso ele está muito rateado. Então, a empresa se inscreve com 2 milhões, que é o potencial dela. No rateio, ela fica com 1. O que acontece? Ela precisaria de 12 meses para recolher, está recolhendo em 6. Só que a prefeitura, ela aplicou 1% no seu ano inteiro. Então, ela estava preparada para pagar aquele carro em 12 de mil. Então, ela não tem como pagar em 6 meses. Então, essa é a explicação técnica. Mas, enfim, seguindo aqui, de 2014 para lá, a gente começou a brincar... provocar o homem aí. Não, deu para entender esse lance? Né? Porque o que acontece? Quando você fechou o patrocínio agora no final desse ano, 2016, 100 mil. O seu evento é em abril. Então, você precisa dos 100 mil reais para você fazer o seu evento. Só que a prefeitura, quando ela abriu mão daqueles 55 milhões, ela abriu mão durante o ano seguinte. Então, o que do ano mas para o ano seguinte. Então, ela falou, no exemplo da eu vou pagar esses projetos, eu vou abrir mão desse dinheiro que vai entrar para mim durante o ano. Ela não falou que ia ser no primeiro semestre, ela não falou que ia ser no primeiro mês do ano. Então, os patrocinadores pagam o ISS e chegam a essa renúncia antes. Mas a prefeitura não tem essa obrigação de pagar logo no começo. E o que o Eduardo falou antes, que esse ano, é verdade, a prefeitura conseguiu iniciar os repasses primeiro e está já num volume muito grande, pelo que ele falou agora, em relação ao todo. Então, que ótimo que em setembro, outubro, todo mundo já vai ter recebido, de modo que a gente vai poder pagar as contas que a gente está devendo aí durante o ano. Então, vai ter projeto em dezembro, vai ter projeto em novembro, mas o pessoal também tem que pagar as contas aí para trás. Bom, então, assim, como eu disse, a gente não estava inventando, nada fantástico. E a gente consegue, já em 2013, sair desse papel para o sistêmico. Só que, precisava de mais. O trabalho tinha que ser uma coisa mais profissional e a gente tinha que poder municiar os nossos superiores, os nossos secretários, que tem que ter uma visão de governo, uma visão de Estado, uma visão de município. Para onde está indo esse recurso? Eu estou sendo eficaz? É claro que o mecanismo permite que você vá para onde você quiser. Mas a gente queria estimular, enfim, não adianta falar um pouquinho, não está aqui no script, mas a gente foi percebendo que oferecer um evento no Carlos Gomes, gratuito, no final de semana, para o morador de Campo Grande, Santa Cruz, não era uma coisa que o atendia. Porque ele pegar sua esposa, seu filho ou filhos e se deslocar, passagem, enfim, isso inviabilizava. E a gente tinha que, de alguma forma, estimular para que a cultura chegasse a ele aonde ele mora.
Mas, enfim, da nossa parte, como Comissão Carioca, a gente foi mapeando e foi municiando o secretário e prefeito. E aí a gente começa a brincar com algumas questões, que, enfim, é a minha parte aqui hoje, para mostrar que, quando você avança no processo, você consegue chegar a isso. Então, a gente fez uma decisão interna, ok? Os limites de cada ano vão mudar ali, porque ele é 2% do total da renúncia. Não, nesse caso aqui é o limite que fica para o patrocinador, e aí depende muito da variável do número de inscritos. Então, a gente fez uma divisão de patrocínios de empresas que tinham valores até 300 mil, as que tinham de valores entre 300 e 600 mil, e as de 600 mil até o limite dos que eles foram aprovados naquele ano. Isso é uma fotografia, foi o comportamento do ano de 2014, tá? Mas só para vocês verem, então, como é que o mercado fez a sua escolha em 2014. Enfim, os incentivadores com valores até 300 mil, eles colocaram 34,77% do seu valor em literatura. Isso a gente apresentou no Museu da Manhã para patrocinadores, claro que os produtores lá estavam, para eles pensarem, bom, enfim, está certo? Não era para dizer está errado ou não, é para eles pensarem. E 34 literatura, 17 teatro, música. 65% do recurso desse patrocinador com potencial até 300 mil foi colocado em 3 segmentos, 3 áreas. Nós temos 19. E aí você vê artesanato, design, folclore, moda, museu e transmídia, sem ter nenhum projeto acontecendo. Nessa outra faixa, de 300 a 600, a gente já vai ver um comportamento que vai se distribuindo um pouco melhor. 19 teatro, 19 audiovisual, repetiu aí, música, e aí como a gente tem... E aí ele se aproxima do meio, e uma distribuição um pouco melhor, mas algumas áreas ainda não atendidas. Esse que é o top. Distribui mais um pouco, as áreas vão mudando, tá? Enfim, essa apresentação ela pode ficar lá no site da Secretaria. Eu acho que isso é um comportamento do patrocinador, isso é uma realidade. Então, esse patrocinador com esse potencial, ele tende, né, mais a música, teatro e audiovisual. Então, um pouco do que a Fabiana falou, do que o Marcos sabe, é levar o projeto para o patrocinador certo. Tá? E aí a gente vê que aquele que é um valor até 300 mil tem feito um aporte muito forte em literatura. Então, quem atua na parte de livros e tal, é um player que você tem que buscar. Isso, enfim, sensacional, no meu entendimento, no nosso. A gente conseguiu identificar, do total de projetos que aconteceu em 2014, foram 187, se eu não me engano, a gente conseguiu mapear onde eles aconteceram. É claro que tem projeto que ele circula, então ele marca uma em cada, mas a gente então começa a ver uma mudança de uma concentração que era muito na AP1 e na AP2, que é o centro aqui, Tijuca e tal, e a gente começa a ver que, enfim, a cultura começa a circular pela cidade. Isso, enfim, nos deu muita satisfação. Dos projetos realizados. Tá? Enfim, agora eu vou passar bem rápido. O comportamento, ele se repete, assim, ele é muito próximo, então é comportamental desse nível, tá? De fatia de valores de patrocínio, eles se comportam assim, ó, literatura, olha aí, 34%, né? Enfim, beleza e tal. 21 teatro e 14 música, também ali quase 70% desse patrocinador, ele coloca o seu recurso aí. E aí também, enfim, literatura ainda bastante nesse intermediário.
Ali, ó, você vê, já vai migrando para teatro, para música. E assim, gente, eu estou destacando os 3 maiores, mas o legal é fazer um trabalho, um estudo, né, de que essa faixa aí de patrocinador, ele tem um olhar também, tá vendo? 9 para audiovisual, enfim, 9 para literatura. Ele também tem um olhar, mas ele tem uma preferência, ele tem uma tendência à escolha da área que ele vai patrocinar. Também, enfim, a Zona Sul e o Centro sempre ganham, mas as APs 3, 4 e 5 começam, enfim, a ter o seu protagonismo aí da cidade. Está vendo? Ali uma mudança, né? Enfim, nesse último ano, o teatro ali recebeu expressivo, a literatura menos um pouco, música, mas sempre, enfim, muito concentrado. Sempre tendendo para o meio, uma distribuição mais econômica. E ali sempre, está vendo? O pessoal desse valor maior vai para o teatro, música, aí até pegou o circo aí, literatura um pouco. Mais uma vez a Zona Sul. Tá? E, por fim, aqui, não é o último slide, mas uma coisa também bacana que nós construímos nesses 4 últimos anos, para além da gestão minimamente tecnológica, moderna, acessível e tal, nós implementamos aí a questão das visitas técnicas. Porque é o seguinte, a nossa ideia... a gente tem por trás, né, por ser lei de dinheiro, de renúncia, até como a Fabiana falou, é uma responsabilidade muito grande. E o Tribunal de Contas fica em cima, os órgãos de controle. Só que, assim, é uma exigência que, às vezes, eu venho, né, eu começo como auditor, mas hoje já estou há muito tempo na execução, é uma coisa, assim, limitada. Você se satisfaz com uma nota fiscal que vende ali na Uruguaiana, sou contador por formação, falo a cavalheiro, infelizmente isso existe, em detrimento de você avaliar se aquele projeto cultural ele alcançou os seus objetivos. Então, em qualquer país desenvolvido, quando um projeto é escolhido para receber dinheiro público, imediatamente é designado um profissional, tá? Que é um servidor, um profissional da área pública, e daí para lá ele começa a viver aquilo, ele vai nos ensaios, não vai todo dia, mas vai, e depois ele vai avançando até os profissionais subirem no palco, e ali ele diz que ele tem uma expectativa de formação de plateia de 200 pessoas, ele vai avaliar isso, entendeu? De cara, se ele bota no projeto que ele tem uma expectativa de 200, ele vai e pauta o seu evento num espaço que tem 100, ele já começa a faltar com a verdade. Ele tem também as rubricas, né? Som, iluminação. Com um pouco de conhecimento, você vai ver quantos lumens, a capacidade do som, a nota, enfim. Então, nós começamos a fazer as visitas técnicas, um técnico indo ao projeto na medida do possível, né, porque a gente não tem o alcance de todos, e lá ele dava o seu testemunho, tem um formulário que a gente criou, ele fazia uma observação, voltava e dizia, o espetáculo aconteceu, estava lá, as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam cantando, estavam chorando, enfim, eu vi, eu entrei, e a gente, né, o Edu vai continuar esse trabalho, que a gente encarta esse relatório, tá? Só, enfim, projetos que a gente visitou, os técnicos, enfim, tem uma ordem por ordem alfabética e tal, tem uma distribuição lá e tal. É claro que a gente também compatibiliza de acordo com a moradia. Então, Vale dar uma novidade aí para quem é profissional do ramo. A gente, sem querer atrapalhar o nosso querido, a gente está em discussão, nosso querido subsecretário de Gestão, Carlos Correia, tem discutido uma outra proposta de prestação de contas, que é um grande tema aí dessa área cultural, muito na linha do que o Eduardo está falando, quer dizer, de você muito mais comprovar
a realização e a capacidade, o impacto que aquele projeto alcançou, desenvolveu, proporcionou, do que propriamente uma questão contábil, administrativa, nesse sentido. Agora, a gente também está avançando nos indicadores, né? A gente tem conversado muito com o Instituto Pereira Passos, que é a área de demografia da Secretaria, e estamos desenvolvendo alguns instrumentos de mapeamento, de aferição, enfim, de interface, porque é uma das preocupações nossas em relação à questão aí que ele está dizendo. Uma preocupação nossa da gestão é o seguinte, que o investimento na cultura, né, e aí sou ambientalista, vem da área da sustentabilidade, né, ele tem que gerar desenvolvimento humano. Né? O investimento da cultura tem que gerar desenvolvimento humano. Né? Alguns pensadores da sustentabilidade já colocam a cultura como o quarto, né, vértice do desenvolvimento sustentável. Então, a preocupação nossa é de como que isso vai gerar o impacto socioeconômico, como é que isso vai avançar. Né? Mas é um pouco do que uma próxima conversa que a gente vai ter. Fala, Edu, você queria atrapalhar. Não, beleza. Enfim, para além dessa questão do processo, da etapa de prestação de contas, que é uma etapa assustadora, né? Enfim, você pode ser, né, ter uma estrutura como a Sagre e tal, mas você pode ser a produtora cultural, a própria, enfim, estrutura que produz o evento, está muito mais próximo da arte, né, da coisa mais romântica que é a cultura, mas, enfim, tudo bem, tem que também remunerar a cadeia produtiva cultura carioca, e o contador tem família. Pode contratar o contador lá, né, enfim, que ele também vai poder ajudar. Mas a gente não quer gerar desemprego para o contador, a gente só entende o seguinte, que a melhor prestação de contas é essa que eu falei e que já é prática nos, enfim, países desenvolvidos, e está aí o nome. Não estou nem querendo, enfim, nos distanciar, nos desqualificar. Só estou querendo, só estamos querendo, né, lá na prefeitura, com esse trabalho que iniciamos logo desde que chegamos, a pedido do Carlos Correia, que é o subsecretário de gestão, e que agora vai continuar esse aperfeiçoamento, mostrar que a gente, enfim, partiu para isso, gera um relatório, faz fotos no celular, muito tranquilo hoje, depois baixa, monta o relatório, preenche. Tinha questão de, enfim, acessibilidade, tinha lixeira para questão de reciclados e tal, tinha, como teve ontem, né, você teve o recurso aqui do pessoal, enfim, eles vão marcando tudo, tal, era o teatro, a peça era A Vida é Bela, e eles assistiram e durava 2 horas e tal, enfim, isso é uma coisa que bacana também que a gente deixa aí como legado nesses 4 anos, para além, como eu já disse, da operação. Então, enfim, só alguns projetos aí que a gente teve presente, tá? Enfim, uma participaçãozinha só de fechamento, a partir do ano que vem, aí meu amigo vai estar aqui 100%. Agradecer aí esses 4 anos. Tem a Hollywood carioca, né? A Rio Filme ali vai, pô, já prometeu que vai sortear passagem para Cannes. Sabendo, estou de olho. Ele falou isso. Vocês ouviram ele falar que a Rio Filme tinha muito dinheiro, que não precisava de nada. Eu falei, não, eu vou para lá para brigar pela Rio Filme, que ela está durinha. Enfim, o audiovisual está meio duro. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Marco, obrigado aí por esses 4 anos, parabéns pelo trabalho. Enfim, vamos seguir em frente. Vamos lá, já tem uma mão levantada ali, ó. Boa noite, meu nome é Antônio Cerdeira, eu trabalho na Companhia Baquina Brasileira, música de concerto. Nós tivemos recentemente 2 séries de música de concerto realizadas através de patrocínio pela lei do ISS. E o que acontece é assim, em 2015 a gente tem o projeto aprovado e conquista um patrocinador. Em 2016 a gente fica todo mês lá, e aí, saiu? E aí, saiu? E aí, saiu. Quando chega lá para dezembro que sai, a gente realiza o projeto em 2017. Acaba havendo esse ato. A nossa ideia era fazer, por exemplo, primeiro semestre de 2016 em seguida, no ano que deveria acontecer. Mas
ele acaba acontecendo sempre atrasado, porque, infelizmente, a gente não tem condição de bancar o projeto primeiro e depois ser remunerado, até não é uma boa regra. Qualquer mudança nesse sentido que nos ajude enfim, a planejar melhor é sempre bem-vinda, mas eu fico muito grato por tudo isso que aconteceu. Eu vivi esse processo da fila, né? E fico contente de ver que tantos avanços já houve. Espero que haja mais ainda. Obrigado. Posso, só aproveitando, assim, como em quase tudo, né, você tem vários lados positivos, mas tem sempre algum não tão positivo. E um que a lei do ISS precisa caminhar é, por exemplo, que o Marco deu de BH. Eu e o Carlos Correia, a gente já estava conhecendo esse modelo, que é, simplesmente, a partir do momento que a prefeitura renunciou, desapega, né? Já renunciou, mas só que ela renuncia, mas ela não larga, né? A verdade é essa, esse modelo é que o dinheiro fica lá dentro. E aí, ficando lá dentro, já lembra da fala do Edu? O Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Aí a prefeitura só vai abrir o orçamento em março. Depois disso, vai lutar com a Fazenda para liberar. Mas a gente já renunciou, tem um contribuinte que se habilitou e você conseguiu, mas está lá dentro. Então, tem que sair, ele tem que recolher o 80 e ele tem que depositar o 20 na conta que vai ser do Banco Oficial, em forma Rouanet. Tá? Enfim, e assim, responsabilidade, um técnico te acompanha, e se você fizer direito, o que vai fazer, porque essa é a verdade, 99% é sério, o que não fizer, manda prender. Agora, ficar com essa coisa de dou, mas não dou, então essa é uma coisa que eu acho que um dia a gente vai ter que parar para mexer nesse modelo, porque daí para lá é as fases da despesa. SD, solicitação de despesa, reserva, NAD, nota de autorização de despesa. É um pesadelo burocrático. É um pesadelo. E só uma, para fechar, para dizer que a coisa é triste. A gente teve um ano que a Estapar entrou, e é por IM, o recolhimento é por inscrição municipal. 72 estacionamentos. Cada um era R$1.000, o outro era 300, o outro era 10 mil, o outro era 30 mil. 1 milhão. Somava 1 milhão e 72 IMs. Por sorte, graças a Deus, os 72 estacionamentos pegaram 1 milhão e colocaram num projeto. Ok? Mas fizemos 72 vezes. Vai lá, SD, reserva, NAD, empenha, liquida e paga. Aí, a gente quer fazer o pessoal feliz, mas a gente lá sofre, então sofria, né? Agora é com ele que sofre. Tá vendo? Não, mas essa questão burocrática é um elemento, enfim, dado da administração pública, né? A gente tem feito uma discussão em relação a isso. Não sei exatamente como a gente vai conseguir viabilizar isso, se isso numa mudança de lei, que a gente tem feito uma discussão em relação ao processo, ou se no modelo vigente, né? Mas assim, eu me recordo do período que a gente estava discutindo o processo da lei, né, na interface com o executivo. Assim, quem estudou aqui história antiga, né, se lembra do Egito, né? Lembra do Egito antigo? A TV Record bota lá os faraós, já teve milhares de versões, né? E tal. Quem se lembra da época do Egito antigo? Quem é que mandava mais? O faraó ou o escriba? Faraó. O escriba. E para a gente, era o escriba. Quando a gente foi negociar a lei, lembra que nós fizemos 2 reuniões com o prefeito Eduardo Paes e vamos reunir com a Secretaria Municipal de Fazenda. Cri. Não aconteceu. O nosso querido Messina conseguiu lá sensibilizar, né, o coração, né, mas a Fazenda é um desafio hercúleo de você, tem que ter muita habilidade, né, e é uma energia que a gente gasta aí, né, bimestralmente, de uma interface, azeitando essa interface com os técnicos da área administrativa da prefeitura, né, controladoria, Secretaria de Fazenda. A gente tem que estar, né, é um trabalho
que temos que fazer permanentemente para que esse processo ele flua de uma forma rápida. E, graças a Deus, o trabalho que o Eduardo foi muito bem feito, e a gente mantém esse trabalho, por exemplo. Agora, a gente conseguiu a liberação do terceiro repasse, ainda pagando o segundo. E, assim, vale o registro, né, o nosso querido técnico, nosso parceiro lá, o Zanoni, o técnico da controladoria, ele conseguiu resolver um problema burocrático de processo em 3 horas. E a gente tem um prazo, né? Porque as coisas são tem uma burocracia que, para você liberar, tem uma reunião semanal do órgão fazendário, e ele conseguiu, numa terça-feira, estilo The Flash, sabe? Um processo que estava atrasado não sei quanto tempo, ele de 3 da tarde às 17 horas conseguiu destravar e botou e conseguimos aí aprovar o terceiro lote de 10 milhões. Então, assim, vale aqui uma ressalva aos técnicos da Controladoria e da Fazenda, que têm sido nossos grandes parceiros, para que faça que essa máquina, esse mamute pesado que é a administração pública, possa andar com celeridade. Mas, infelizmente, né, tu tem bônus e ônus. O ônus desse modelo é que esse dinheiro ele vem para a prefeitura e ela repassa dessa maneira ao longo do tempo. Né? Enfim, então é um processo que a gente está o tempo todo tentando fazer ele andar mais rápido, mas é além da nossa capacidade do ponto de vista, porque a estrutura administrativa do poder público é assim. Né? O ideal é fazer com que esse processo saia direto da empresa para o produtor. No entanto, ressalvo, como tudo na vida tem bônus e ônus, né? Este modelo ele tem uma vantagem, porém a relação da empresa com o projeto é da relação da empresa com o projeto. Então, por exemplo, eu recebi uma pessoa ontem que ela tinha 2 patrocinadores, um patrocinador fechou, quebrou. E aí tinha alguns mecanismos que a lei permite, né? Que ela foi nos recorrer, né, para o projeto voltar a captar ou executar de uma forma menor, que neste mecanismo que passa da empresa direto para o projeto, é a relação da empresa direto com o projeto. Né? Isso é algo que, numa próxima mesa que faremos aqui sobre discutir, a gente tem que entender isso. Que o poder público, nesse sentido, como a gente promove um grande casamento, né, entre o projeto e o patrocinador, a gente é meio que terapeuta de casal. Né? Quando dá problema, a gente entra no meio de campo para ajudar. Eu já tive um projeto, assim, um problema esse ano, de litígio entre patrocinador e projeto. E quem serviu de terapeuta de casal foi o poder público. Então, vamos avaliar o ônus e o bônus. Acho que tudo na vida, eu sou totalmente a favor do liberalismo. É o máximo de liberdade com o máximo de responsabilidade. Agora, no entanto, tem essas variáveis. Né? Na medida em que esta relação ela se coloca, como é que eu vou dizer assim, se distancia da interface com o poder público, vai ser essa administração entre o projeto e o patrocinador. O poder público não você pode criar uma dificuldade, porque hoje a empresa não muda nada o fluxo interno dela. Sim. Ela simplesmente paga a guia de ISS que ela vai pagar querendo ou não querendo mandar o dinheiro para o seu projeto. Amanhã, se fosse mudado, não estou vendo isso no horizonte, né? A empresa ia pagar a guia dela com 80%, descontado 20%. Aí ela está sem dinheiro, pagou a guia, o patrocínio eu pago depois. Vai ter uma penalidade, não sei o quê, mas pode pagar depois. Então, hoje, quando ela pagou a guia dela, 20% vai chegar em você algum dia. Vai chegar. Se ela começar a pagar só 80%... Algum dia não, chega no mesmo ano. Não deixa de ser algum dia, né? Mas em algum tempo. Não, esse ano eu já fiz aqui o merecido elogio que andou muito. E até, Eduardo, eu falei aqui antes de você chegar... Mas é um caso que você está falando concreto. Concreto. Né? A gente estava discutindo até... Não estive aqui mais cedo, porque a gente tem um dos regulamentos da lei, ela tem um comitê que avalia semanalmente toda a operação. Então, semanalmente, além dos profissionais que cuidam do dia a dia, né, tem um comitê que discute os casos semanalmente da lei. É toda terça-feira à tarde. E a gente tem isso. Casos de empresa que fecharam patrocínio, porém, o que a gente chama de performar, ou seja, o cara recolheu o imposto para pagar. E aí a gente está falando de projeto grande, badalado, que vai acontecer agora. E o cara vai ficar com a brocha na mão.
Vão puxar a escada, ele vai ficar na baixa mão. E aí são decisões que o poder público ali, estando no meio do caminho, pode interceder para dar alguma solução. Que num outro modelo é a relação da empresa com o projeto. Ponto. Mais alguma pergunta, gente? Você já respondeu, desculpa, meu nome é Bernardo, eu sou produtor. Você já respondeu parte da pergunta, eu ia pedir, seguindo um pouco o que ele tinha perguntado, ia te pedir para fazer uma avaliação sobre como foi esse ano e uma previsão dessa mesma questão de previsão de pagamento para o ano que vem. Isso era uma parte, mas você já falou um pouco sobre isso. E você citou em algum momento da sua fala mudanças na lei que vocês estão prevendo e tal. Eu queria saber o que está em discussão, o que tem de previsão para mudar a lei no próximo ano, enfim. Não, é um debate que a gente chegou, na atual gestão, e a gente já chegou encarando uma baita de uma crise, que foi a famosa crise do fomento. A gestão passada, o prefeito Eduardo Paes, se a gente botar no papel do ponto de vista proporcional e mais quantitativo, qualitativo, acho que deve ter sido um dos gestores que mais investiu na cultura nos últimos anos. Isso eu coloco do ponto de vista municipal, se você vai comparar com as capitais e tal, eu falo porque eu não votei nele. Falo isso do ponto de vista do gestor público. No entanto, no processo que a gente fez a discussão da lei, ele, não gosta desse negócio de lei, de regra, eu gosto de fazer o fundo, na época ele fazia os fundos por linguagens artísticas, o FAM, FADA, FAT, tinha uns nomes lá isso do ponto de vista do investimento direto. E, infelizmente, no processo que teve agora de 2016 para cá, ele anunciou, efetivou que ia fazer e tal, e não cumpriu o compromisso. E o que a gente avalia em relação a isso? A gente é um baita de um problema que a gente tem administrado aí politicamente e apanhado mais do que boi ladrão. Quanto mais a gente tenta discutir pelo tema, mais como se a gente, de forma malévola, tivesse dinheiro e não quisesse pagar, que não é. Por quê? Infelizmente, este processo do investimento direto não é regrado por lei. Você não tem obrigatoriedade legal. Não tanto em termos de quantidade, proporção, quanto em metodologia de investimento. Diferente do ISS. Diferente do ISS. ISS possa ser... não vou dar nome de político, mas vamos dizer assim, do cara, quando tiver o prefeito Black Bloc, ou o prefeito Bolsomito, ele vai ter que cumprir. Porque é lei, é regra, está determinado. Entendeu? E o que a gente tem avançado na discussão? De estabelecer um debate de um regramento de toda a política cultural, tanto do indireto quanto do direto. Então, a gente tem avançado nessa discussão. E isto se colocou mais de forma enfática na medida em que, em junho, a gente assinou o convênio com o Ministério da Cultura para o Rio de Janeiro fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, coisa que não aconteceu nos últimos 9 anos. E aí, por conta disso, a gente vai ter que ter uma discussão em relação ao Fundo Municipal de Cultura. Como ele vai se desenvolver, qual vai ser a política dele, enfim, vai ter todo esse debate do CPF. E por que o CPF? Você tem o plano, onde a sociedade civil discute as metas, as diretrizes e as linhas de ação da cultura. Você tem o fundo que vai financiar essas ações e você tem o conselho, que é composto pela sociedade civil, que vai não só fiscalizar e vai orientar como esse investimento vai acontecer conforme as diretrizes que foram estabelecidas. Então, a gente está avançando nisso. Então, a ideia é um pouco de pensar esse marco regulatório aí da cultura, não só do ponto de vista de somente uma reforma ou uma revisão na lei do ISS, como todo o pacote. É uma discussão que a gente vai fazer conjunta. E, na medida em que vai se discutir todo o marco regulatório, podemos avaliar mudanças na lei do ISS. Isso se o debate com a sociedade achar conveniente. Então, por exemplo, essa questão do dinheiro correr direto da empresa para o patrocinador para o patrocinado é uma possibilidade, apesar de que isso não está definido em lei, tá? Isso na lei vigente, essa questão não está determinada. Isso é uma questão do modelo de operação da prefeitura.
Ela não está determinada por lei. Porque no primeiro momento parece que é bem melhor. Ah, não, deposita direto, mas tem que olhar bem os prós e contras, que realmente talvez não seja tão... Não, como tudo na vida, né? Tudo na vida tem ônus e bônus. Parece uma ideia maravilhosa, mas... tudo na vida tem ônus e bônus. E essas são questões que a gente está discutindo, como também essas variações em relação ao patrocinador, no sentido do que ele escolhe, dos projetos, das linhas de atuação, enfim, né? É uma discussão a ser feita, né? Tem aquele clássico ditado, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então... Só uma questão quanto a isso. Lá na Secretaria Municipal de Cultura, a gente se viu num dado momento que a área de prestação de contas já estava com 10 funcionários, não dava conta, uma 15, 20, e aí o nosso superior lá observou o seguinte: daqui a pouco a gente vai ser Secretaria de Prestação de Contas, não vai ser Secretaria de Cultura. A gente não consegue pensar cultura, só fica analisando prestação de contas. Então, eu vou falar uma coisa aqui, só para deixar para pensar. Para gerir esse modelo de negócios, tem 15 pessoas. Custa caro. Custa caro. A intenção não é gerar desemprego, é pensar moderno. Enfim. E assim, se o modelo é um modelo automatizado, e você cria, mitiga os riscos que eles sempre existirão e cria modelos de acompanhamento, eu acho que ele é um caminho melhor, olhando a coisa de forma futurística. Agora, senão, a gente vai ter sempre essa máquina pública muito inchada, 15 pessoas, porque tem que fazer 7 etapas de pagamento para cada estacionamento. Enfim, só deixo aqui também essa questão... um caso a pensar. No caso, por exemplo, a academia de ginástica, né? Tem uma famosa rede aí de academia de ginástica. Cada contrato. Aí, imagina, você falou aí, 72 contratos. Por sorte, esses 72 foram para um projeto só, mas poderia não ser. Poderia não ser. E cada um dos contratos, quando você falou quais os valores que você falou que tinha 10 mil, de 1.300? O Marco sabe bem. Então, mas por exemplo... pode, por exemplo, sei lá, você tem uma rede, aí um grupo econômico de 72 empresas, né? E com valores diferenciados. Mas você pode ter, dentre cada um dos 72, ele escolher mais de um projeto. Em cada um desses 72, escolher mais de um projeto. E aí imagina a tragédia kafkaniana burocrática. Vai virar Comissão Carioca de Prestação de Contas e Administração de Pagamento. Né? Promoção cultural acabou. Então. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Eu sou Natália, da TEM Central de Produção e Teatro do Saara. A minha pergunta é para todo mundo, inclusive para o Marco, que deve viver essa situação. Assim, ainda é muito incomum os patrocinadores terem essa visão da responsabilidade social e da responsabilidade do uso do dinheiro público. A gente vive, acho que grande parte aqui dos produtores que estão aqui, situações da gente sentar em reuniões de captação e a empresa falar coisas absurdas do tipo, eu tive uma reunião para captar via SS com uma rede de hotel, que a pessoa falou claramente: a gente patrocina projeto que traga pessoas de fora para se hospedar no hotel. Ou outras empresas via Lei Rouanet, por exemplo, que falaram: o nosso foco é ciência e tecnologia. Eu falei: mas a verba é da cultura. E aí, obviamente, que eu nunca mais tive nenhuma resposta. E imagino que a Baluarte, que a Sagre também vivam esse tipo de coisa diariamente. E o poder público também não consegue fiscalizar, né, os projetos, todos os projetos, até a visita técnica é excelente. Eu já tive várias visitas técnicas e é muito bom. Assim, a gente recebe um e-mail no dia seguinte para esclarecer, dá tempo de corrigir uma coisa ou outra que às vezes passou. Mas a pergunta é um pouco assim: como que a gente, como produção e até como sociedade civil, né, porque a gente está falando de dinheiro público,
se posiciona diante de uma empresa assim e eu estou meio que pedindo um conselho mesmo. Acho que eu vou envolver a Fabiana nessa. E o poder público também, ano passado eu consegui, na reunião que a comissão fez com os patrocinadores, um reflexo também dessa coisa da literatura ser tão patrocinada é porque muitas empresas usam para fazer o livro de presente de final de ano, todo mundo sabe disso, não é porque amam literatura. Então, como que a gente, enquanto produtor e agente cultural, sociedade civil e o poder público pode também mudar um pouco a mentalidade dessas empresas que ainda, infelizmente, é tão tacanha, né, nesse sentido na malandragem de usar o incentivo fiscal para voltar, enfim. É meio isso. Vamos lá. Acho que a Fabiana poderia fazer a primeira parte. Quando eu mostrei aquela apresentação, eu não podia falar o que você falou, né? Eu até comentei com a Dolly. Eu comentei com a Dolly, eu falei, então. A mesa ficou mais bacana agora, né? Tem uma teoria sobre isso, eu esqueci o seu nome. Você conversa bastante com a Ingrid, né? Natália, né? Então, Natália, na verdade, quando a gente faz aporte via lei de incentivo, a gente tem toda a parte ali de estruturação, de entendimento, de posicionamento. A questão sobre o uso de tecnologia, por exemplo, isso é uma etapa anterior à chegada da empresa, porque o projeto foi habilitado, ele foi capacitado, enfim, ele está apto a receber patrocínio. Não vejo que esse, e se for, está errado, tá? Mas eu vejo que esse seja o meio e não o fim. Então, a gente pode estar falando de projetos com uso de tecnologia para linguagens artísticas e culturais, mas o fim dessa ação é um projeto cultural, cuja linguagem atravessa o uso de tecnologia e de novas formações. Então, é nesse caminho que a gente trabalha. A nossa orientação com as empresas que trabalham com a gente é exatamente isso, de ter esse bom senso. Vamos ter o bom senso de trabalhar exatamente dentro do que as leis me possibilitam fazer. A gente está nesse momento, acho que a minha fala, eu fui bem enfática nisso, a gente está num momento de muitos questionamentos, em que é absolutamente necessário, até questões internas da empresa de compliance cada vez mais exigentes, de você ser muito claro e ter tudo do seu processo inteiro muito bem justificado. Então, com relação a isso, a gente tem essa preocupação, são os projetos habilitados, e se não for dessa maneira, se a linguagem não for o meio, a linguagem tecnológica não for o meio, for o fim, acho que ficou alguma coisa aí na etapa anterior um pouco equivocada. Esse seria um tipo de projeto que a gente jamais indicaria, não levaria nem para avaliação interna do comitê para decisão da parte deles. Acho que a resposta da primeira parte perfeita. Eu queria pegar um pouquinho essa segunda parte da literatura, que recebe muitos patrocínios. Eu tive presente nesse evento também. Se você esteve lá, você lembra, talvez você lembre, que eu falei para o secretário Perim. Falei, ô secretário, né? Você está... Porque ele criticou abertamente as empresas que patrocinam livros. Olha, a lei fala que eu posso dar 10% para o patrocinador. Se o patrocinador vai pegar e guardar no depósito, se ele vai dar de final de ano, se ele vai queimar, eu não sei, eu estou dentro da lei. Não, por favor, queime não. Não, o meu ponto... Fahrenheit 451. Sabe qual é o meu ponto? Tá, vou dar uma que quem aprovou o projeto, que o secretário estava chamando de projeto ruim, fraco e etc., foi a Comissão Carioca de Promoção Cultural, não foi o patrocinador. Então, se esse livro é promoção do patrocinador, ou se vai servir de brinde, o convite para um show, para um cinema, também vai servir de brinde. Então, assim, eu estou querendo defender um pouquinho o livro, um pouquinho mesmo. Eu entendo bem o que a gente está falando aqui, né? Não vamos ser hipócritas. Mas, aqui na pizza que o Eduardo mostrou, a literatura é muito patrocinada por patrocinadores até 300 mil. 300 mil é um caminhão de dinheiro. Eu acho que devia ter um nível abaixo ali. Se a gente for olhar das 630 empresas que estão patrocinando, eu vou chutar aqui, eu tenho um pouco de experiência, 250 não tem nem 100 mil reais. Então, o primeiro corte não deveria ser em 300. Eu tenho clientes de 15 mil reais. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou patrocinar um filme?
a gente viu ali no primeiro slide de 2014, os de mais de 600 mil a 1 milhão, 11 foram no audiovisual. Nenhum com menos de 600 mil foi para o audiovisual, porque o cinema é caro. Eu vou entrar com um projeto de cinema com 25 mil? Não vou. Num livro que custa 150 para fazer, você junta 4 caras, você bota seu livro na rua, dá uma cota interessante de livros e faz o produto cultural. Para fazer um livro, quem é que faz o livro? Não é um editor, não é um fotógrafo, não é uma pessoa da área da cultura. Ele não está movimentando a economia da cultura, as editoras, a livraria, o produto cultural, a preço acessível. Então, assim, eu acho que essa discussão do livro tem que ir para todos os projetos, não é só para o segmento do livro. E outra coisa, só reiterando, você falar num evento de patrocinadores, que o patrocinador que está patrocinando o livro, assim, desmerecer, assim, sabe? Achei errado. Quem aprovou não foi a secretaria? Eu posso patrocinar. Eu só queria fazer um adendo com relação ao livro, é porque o livro ficou muito evidente, porque ele está bastante relacionado a isso mesmo que a Natália falou, de distribuição de brinde no final do ano, só que aí tem uma distorção, que é a orientação, a catequização que a gente tem que fazer. Nessa conversa de negociação, às vezes, o patrocinador exige uma cota de unidades de livro que não é permitida pela lei. Então, aí fica o proponente tentando se adequar àquela solicitação, porque, né, eu quero fechar isso, eu quero fazer o meu livro. Mas, mais uma vez, eu insisto, é uma questão de bom senso, é uma questão de fazer exatamente o que é permitido. E, sim, a gente ainda tem essas distorções. Em livro, em cota de ingresso, seja lá o que for. Tudo que tiver esse tipo de quantificação de um produto circulante, a gente ainda tem essas distorções. Acho que é um processo. Acho que é um processo de amadurecimento, de entendimento, de que a gente pode, o que a gente não pode. Enfim, essa é a nossa leitura. Eu tenho uma observação, assim, como eu vi o processo desde o começo, assim, e esse ano a gente discutiu muito o edital, meu querido Eduardo ali teve uma terapia de choque na nova gestão. Eu acho assim, é porque o mecanismo que a gente tinha antes, para o mecanismo em vigor, é um mecanismo muito liberal, né? Ele não tem condicionantes em relação quando o projeto é fraco. Não tem condicionante de mérito do ponto de vista, né? Se você vai fazer um cordel, ou se vai fazer Ariano Suassuna, se vai fazer o Shakespeare. Não tem isso. Né? Livro é livro. Não, é a questão de autopromoção do patrocinador, que é vedado na lei. Então, o que ele estava dizendo é que as empresas... O cara tem 8 mil reais, está na lei. Ele vai fazer o quê? Não, sim, eu acho que são variáveis, que o processo, assim, como diz, era um processo que era de um jeito, passou a ser de outro nessa interface livre, né, entre os projetos e as empresas. No entanto, eu tenho um outro olhar. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, acho que do que você falou, né? Primeiro, parabenizar o projeto lá do Teatro Sará, muito bem falado ali do lado do IFIX, né? Então, ainda não fui lá, quero ir lá, e acho que é muito bem falado. E o seguinte, eu vejo que é um debate que a gente teve, essa questão da autopromoção, né? Por exemplo, o cara é uma empresa, o cara está ali para fazer business. Deve fazer business, ele não é um beneplácito em favor, ele está ali para fazer negócio, né? Marketing cultural. Né? Quando o cara do hotel fala, pô, vou te apoiar em projetos que traga turistas para o Rio de Janeiro, ele não está errado, ele está olhando o projeto dele, né? O cara apoia o livro, porque o livro é um objeto físico que está expondo a minha marca a despeito de não sei quanto tempo. Né? Estamos na escola de propaganda e marketing. Né? E isso é um círculo virtuoso, porque aí ele se remunera, gera mais ISS, porque a cidade do Rio de Janeiro é eminentemente vive do ISS. Sim, eu acho que o que a gente tem que avançar obviamente, as coisas que são distorções no sentido do que é permitido pelo regramento, mas uma coisa que está no nosso radar, né, a gente estamos trabalhando para isso, não sei se a gente vai conseguir fazer, mas criar um circuito de diálogo com as empresas para discutir a questão da diversidade, né? Uma preocupação em relação ao investimento em projetos de diversidade, cidadania e territorialidade. Né? A gente tem uma preocupação com o impacto local,
As empresas, né, se elas sejam promotoras do impacto, sejam mecanismos de desenvolvimento humano no impacto local, onde elas estão, né? É uma conversa que a gente está discutindo. E, por outro lado, também, e aí a gente, não sei quem é aqui da SPN, está aqui, mas a gente já lança o desafio para sermos parceiros nessa empreitada, de uma espécie de capacitação dessa relação de negócio. Para quê? Para você oferecer o teu produto para o patrocinador correto. Né? Então, para que, se o hotel ele quer trazer gente de fora para o Rio, não está errado. Né? Não está errado. Você tem que trazer lá um festival de dança, um festival de cinema, um festival de música, como acontece em outros lugares do mundo. Quem é que vai a Blumenau? Nada contra os catarinenses e tal, mas por causa lá no festival de cerveja. Né? Você tem Paraty vive de quê? Vive disso. Né? Turismo cultural. A festa do tomate, empatia de alferes. Eu acho que é uma debilidade que a gente tem no Rio de Janeiro, uma coisa incrível, mas é uma realidade. Não sei se a gente consegue avançar nisso, mas a gente não tem uma interface de cultura, turismo, não tem isso. Né? O exemplo é o Carnaval, por exemplo. Né? O Carnaval, quem manda no Carnaval é Rio Tour, ponto. Eu tive alguns eventos, na época o querido secretário Calero fez não ministro ainda secretário, fez uma reunião para discutir, isso aqui é dos blocos de rua, ele falou, quem manda no Carnaval é Rio Tour, ponto. Mas quem manda, ponto, quem manda é Rio Tour. E a pegada da galera do turismo não é uma pegada. Só que eu acho que a gente está... E eu não sou contra essa visão do ponto de vista comercial de empreendimento. Acho que ele poderia se retroalimentar. Né? Se pegar as cidades do mundo, onde as pessoas visitam internacionalmente, as pessoas vão para ver o quê? O novo ou o velho? Para ver o velho, para ver a história. Né? Roma, Paris, os lugares, vamos ver a história. Então, né? Essa interface, né, de turismo, cultura, patrimônio, é algo que é um potencial gigante do Rio de Janeiro, que poderia ser explorado. Né? Se você pegar do ponto de vista da territorialidade, você vai para New Orleans para ver o jazz. Né? Agora, se você chegar de fora do Rio de Janeiro, tirando o período de verão e carnaval, onde é que você vai ver o samba e o carnaval? Onde tem? Não tem. Eu quero viver a experiência do desfile numa escola de samba fora do carnaval. Onde tem? E é um potencial gigantesco. Gigantesco. Eu moro ali em Vila Isabel, Maracanã. Né? Então, quando eu estava, a sede da CCPC era lá na Rio Filme, e agora está já há algum tempo lá na sede da prefeitura. Então, mas eu passava todo dia ali pela estátua do Bellini, na Vila do Maracanã, e ali o setor 2 e 3 do Sambódromo. Né? E eu vejo vários turistas ali, diariamente, com chuva, com sol, tirando foto, e não tem absolutamente nada para o cara ali. O turista aguerrido, querendo consumir, não tem nada. Você passa no Sambódromo, assim, no estado do Bellini, tem só aquele cara que faz embaixadinha, o camelô lá, não tem nada. A gente é o país pentacampeão do mundo. Entendeu? Né? A gente não explora isso, é um putativo da economia criativa. Né? Não tem nada ali. Né? História do esporte, dos clássicos, Bellini campeão de 58, enfim, não tem nada. As pessoas ficam ali porque são aguerridas, querem tirar foto de longe do Maracanã. Né? Eu passo ali pelo setor 2, né? E para pegar ali o Santa Bárbara, também a mesma coisa. Máximo você vê uma galera que aluga fantasia R$5 para o cara tirar foto, que nem um boneco ali, né? Ele enfia só a carinha dele ali na fantasia do cara. Não tem nada, cara. E detalhe, naquele setor ali do Sambódromo, setor 2 e 3, na parte de trás, é a praça de alimentação do Sambódromo que está montada. Está montada. E não acontece nada. Mas fora, além disso, se a gente falar, por exemplo, no Rio de Janeiro, quer dizer, a nossa identidade é o samba. Quantos bairros do Rio de Janeiro têm identidade com samba? Quantos? Né? Então, assim, essa interface do turismo e da cultura tem um potencial gigantesco, só que não acontece. Esperamos, a gente tem trabalhado para ver se consegue avançar essa interface. Né? Não é uma coisa fácil, mas a gente está trabalhando. Mas eu acho que nesse caso específico, acho que o olhar do cara que está numa empresa, o olhar dele é negócio. Ele quer negócio. Tem problema ter. Acho que é importante a gente saber o que você vai oferecer para a pessoa certa. Né? Porque nessa coisa, o cara é rede do hotel, ele quer gente cliente para o hotel. Né? E quantas cidades aí vivem do turismo cultural? Um monte. Isso não está errado. É a questão do cara entender como você oferecer o teu produto para o patrocinador, vamos dizer assim, correto, ou mais afeito, ou que tenha mais sensibilidade. Tá bom? Valeu.
Vamos lá. Boa noite. Eu queria pedir licença aqui aos demais produtores culturais, né, estão dizendo que o cinema, o audiovisual tem boca grande. Eu queria Parabéns. fazer uma pergunta ao Eduardo Marques, é isso? A minha motivação principal hoje foi vir aqui para saber um pouco mais da Rio Filme. Meu nome é Nicolas Cândido, não me apresentei, desculpa. E claro que todas as palestras acrescentam muito, porque é um seminário de interface, né? Mas eu queria saber, eu sei que já está avançada a hora e tal, um pouco mais da sua experiência como diretor da Rio Filme, ou diretor administrativo da Rio Filme, só porque eu acho que ficou faltando isso para mim. Assim. Eu entendi toda a explicação da prestação de contas. Ele tinha que, enfim, me qualificar ali e tal, e colocou como diretor da Rio Filme atualmente. Mas a minha história maior dentro desse seminário foi o ISS. Seria longo falar, mas o cenário é um cenário complicado para o audiovisual no Rio. Tá? A empresa, com o atual presidente, ela retoma a sua função de distribuidora. Tá? E aí até eu me recordo, até pelos 4 anos de condução da lei do ISS, que o produtor cultural, muitas vezes, do audiovisual, ele capta, consegue o recurso, produz um bom, enfim, filme, curta, documentário, e muitas vezes isso, no bom tempo do DVD, virava um DVD, ou enfim. E agora, a nossa vocação, que a gente vai atacar forte, é receber esses filmes, dependendo do tipo que for, é claro, se for um filme para a sala de cinema, colocar na sala de cinema e cumprir a sua sequência, que é TV fechada, Netflix Now e depois TV aberta. Ela vai atuar forte nisso. E fomentar, como foi nos últimos anos, isso é uma coisa que é um desafio. E, enfim, a gente está buscando recurso, mas o orçamento que nós recebemos para 2017 foi, nas 4 linhas de ação de investimento, foi R$ 1.000, R$ 4.000. É isso. Vai Minha experiência eu vou construir ainda. Ela é área meio, é administrativo e financeiro. Tá? Enfim, a atividade fim, quem está lá é uma pessoa realmente que é do meio, já há muitos anos, que é o Marco Aurélio Marcondes. E a diretora de investimentos é que vão trabalhar muito nisso. Mas eu estou também emprestando esse meu conhecimento, enfim, e é isso. O Eduardo Marques está encerrando o seminário no melhor estilo. Durmam com essa agora, né? Né? Ficou difícil, né? Tanta coisa boa que a gente ouviu hoje, né? Gente, mas acho que é importante a vida como ela é. O mundo real. A gente está aqui para isso, para ver a realidade. Meu querido grande mestre, com quem eu tive o prazer de trabalhar algumas vezes em alguma campanha dele também, o nosso querido Fernando Gabeira, dizia, ela tem que partir do pressuposto que a realidade existe. Né? Acho que não pode viver num mundo que não é um mundo existente. Por exemplo, hoje na sede da prefeitura, eu falo porque eu pedi para a minha equipe comprar um material adequado, que é uma luminária, todo dia às 20 horas, todas as luzes são apagadas. Para economia de gestão. Eu assino vários processos no escuro, com a lanterna do meu celular, e lá é uma realidade que a gente tem em termos de retenção econômica. Entendeu? Eu vou pedir para comprar uma luminária, porque quando apaga a luz ainda tem processo e e-mail para mandar, e eu trabalho no escuro diariamente. Porque as luzes apagam, esse é o mundo real. Né, da administração. Né? O funcionalismo, por hábito, recebia uma parte do 13º em julho, só vai receber em novembro. Então, é o mundo real. Né? Nesse sentido, cada centavo de real que a gente investe em alguma coisa tem que ser muito bem planejado e muito bem estudado para que ele dê o retorno, o impacto devido. Acho que essa é a história. Como diz os que fazem um conceito, né? A definição de economia é administrar a escassez. Então, acho que é o mundo que a gente vive. Né? O potencial que a gente tem, tanto do audiovisual, da cultura e da economia criativa no Rio de Janeiro, é enorme.
Eu acho que, como sou signatário da tese do Eduardo, acho que o salto, do ponto de vista econômico da cidade do Rio de Janeiro e do Estado, é a economia criativa. Eu acho que, no caso, não é nem tema aqui, né? Mas um dos motivos da crise do Estado do Rio de Janeiro foi, eu sou ambientalista, apostar no modelo de desenvolvimento arcaico, que é combustível fóssil, né? E a gente perdeu uma janela de oportunidade aí de um monte de coisa. Nós tivemos a Copa do Mundo e a Olimpíada. E vou te dizer, qual foi o projeto de turismo e cultura que você teve para o interior do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos? Cri, 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 cri. Né? Você teve o mundo inteiro aqui. O que você teve para levar as pessoas para conhecer o Estado do Rio de Janeiro? Cri, cri, cri. Então o cavalo passou enlaçado, bicho. Entendeu? Este modelo de gastação, de faraônico, né? Bicho, acabou. Acabou. Né? Nesse sentido, a gente tem que buscar alternativas que sejam positivas e que possam trabalhar, né, de formas de verticais, horizontais. No caso da economia criativa, acho que é o grande barato. Né? Qual é um dos grandes eventos culturais do Rio de Janeiro? A Feira das Iabás, na Zona Norte, culinária, samba, nossa identidade, mobiliza a cidade inteira. Acho que esse é o caminho. Entendeu? Como o cara falou lá, eu quero apoiar projetos que tragam pessoas para a cidade do Rio de Janeiro, hotel, aí tá dado o caminho. Entendeu? É por aí. É para a gente terminar para cima. Só para encerrar. Só tem mais uma ali, né? Tem só uma questão, brincando, mas é verdade. Bom, já que a Rio Filme não tem dinheiro e o ISS tem, contrata esse cara para cá e todo mundo que bate lá pedindo dinheiro, eu explico como é que escreve no ISS. É o que eu estou fazendo. Tem dinheiro para fomentar o audiovisual? Não, mas o cara que está aí, diretor, e sabe explicar como é que faz, vai lá pegar um pedaço do ISS. Acho que foi por isso que me convidaram, deve ser. Vamos lá, mais uma pergunta ali. Boa noite a todos, meu nome é Rafaela. Boa noite, Edu. Boa noite, Edu. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma sugestão para a Fabi. Gostaria também de parabenizar o Projeto Baluarte. Eu vi ali que você botou a foto da Rafaela Silva. Sou lá da Cidade de Deus, junto com a minha conterrânea aqui de Jacarepaguá. Fomos um dos fomentadores, eu, Bruno Rafael TR, da carreata da Rafaela Silva. Né? E agora vocês também, no seu projeto, estão ajudando um menino também na parte do esporte de Jacarepaguá. E como você disse ali na sua palestra, nós, como produtores culturais, não podemos ficar contando só com o poder público. Também temos que correr atrás com as nossas pernas na área privada. No momento de crise que nós estamos vivendo, assim, qual a sugestão que você teria para dar nós, como produtores, perante apresentar nosso projeto para áreas privadas, assim, mediante esse momento de crise, a melhor proposta, além da execução que a gente envia para vocês? Então, esse momento de crise é real, tá? Então, a gente está trabalhando com um orçamento muito menor do que a gente tinha de leis, especialmente a Rouanet, a lei do esporte, enfim, todas essas federais, porque elas são com base em lucro. E a gente tem tido uma redução significativa do lucro das empresas com quem a gente trabalha. Isso é um fato. Então, a gente vai ter esse corte, vai ser muito mais orientado. Agora, assim, o que eu tenho para te falar não é nada diferente do que eu já falei até aqui. Eu acho que a gente tem que ver mesmo qual é a empresa que tem o perfil alinhado ao meu projeto. Porque, no caso da Wilson, sim, a Rafaela estava ali porque eles patrocinam o Instituto Reação, a Rafaela é fruto do Instituto Reação. Então, é nesse sentido. E é isso, é examinar, é pesquisar, é estudar, é tentar entender, para você mandar um tiro certo, entendeu? Porque é o que eu costumo dizer, mandar uma proposta que seja irresistível. Porque aí você está falando com ele, com o interesse dele, com o objetivo dele, com o público que ele quer falar. É pesquisar e mandar. A chance de ter um resultado muito mais efetivo é essa. Muito melhor do que você tentar um perfil de projeto para empresas com atuações diferentes, que não se alinham ao seu projeto. Então, não é nada diferente do que eu já falei. Só esse estudo mesmo, essa preocupação de pensar uma proposta. Uma dica, tá? Às vezes as pessoas mandam o mesmo projeto para várias empresas. E aí manda a apresentação para uma empresa com o nome da outra. Nossa, sim. Tem todo dia. E aí fica todo mundo assim, caramba, mas a pessoa nem pensou em mim quando mandou esse projeto. Então, a primeira leitura que se tem é essa. O projeto nem pensou em mim como parceiro dele. Ele está tentando a mim, está tentando o outro, tal. Vamos fingir que a gente está mandando só para ele. Fazer Acho um carinho. que exatamente. Fabiana, recebo um projeto pro curso menos inglês. Tinder e mais carta de amor, né? Exatamente. O cara manda pro Brasas curso de inglês, aí ele pega a razão social que saiu lá
não sei o quê, assessoria linguística, curso não sei o quê. Ele manda 8 para o mesmo e-mail e não percebe que é a mesma empresa? Não tô brincando, não. O cara manda... Será que ele não está vendo que LC, assessoria linguística, que empresa é essa? Está escrito do lado. Né? Não. Dá um Google. Poxa, gente. Então, não é brincadeira. Tem muito, né? Mais ou menos não. Tem muito isso aí que a Fabiana falou. Eu acho que é isso. É uma atençãozinha, mostrar para ele sempre que você pensou, fez um discurso para ele, pensou para ele, está apresentando contrapartidas que você acha que se alinha. Muito tempo de edital, a gente inscreveu muito projeto para edital. Aí a gente começou a fazer isso, estudar o edital. E aí teve um ano que a gente teve 100% de aproveitamento nos editais que a gente inscreveu, porque a gente se deu a esse trabalho de individualmente entender o que aquela criatura queria. E eu apresentava para a criatura exatamente o que ela estava pedindo. Foi um ano que foi assim, foi batata. Tudo que a gente apresentou acabou sendo escolhido. Então, essa é a minha orientação. Pesquisar direitinho, faz um discurso para ele, monta uma contrapartida pensada nele, tenta se alinhar com o discurso dele, fazer um alinhamento do seu projeto com o discurso dele, por aí. Quando a empresa já tem as diretrizes, fica muito mais fácil, né? Mas não é todo mundo que está com as diretrizes já disponíveis. Mas aí você tenta entender o posicionamento da empresa, a forma de linguagem, enfim. Essa é a minha dica de modo geral. Galera, então, encerradas as perguntas, vou agradecer mais uma vez aí a presença do Eduardo Nascimento, Eduardo Marques, da Fabiana Costa, foi muito legal. Fico muito feliz aí de ver o evento cada vez mais com público, com esse debate, e a disposição aí especialmente das autoridades. Ontem a gente esteve aqui, amanhã a gente vai ter a nossa secretária Neucimar, a gente está bem honrado de ter a presença dela aqui, e a gente está vendo essa disposição do poder público, especialmente municipal, de estar a fim de conversar, de estar a fim de orientar. Essa caravana que o Eduardo falou, que visitou aí a cidade inteira, o número de projetos como aumentou, o número de patrocinadores como aumentou. A Lei de Incentivo do Rio tem 630 patrocinadores. A Lei Rouanet tem 3.000 no Brasil inteiro. Então, a lei do Estado tem 70, 80 milhões. A gente viu ontem a Carla falando aqui. O município do Rio sozinho está dando quase 60. Então, a gente tem realmente que... eu falei aqui no começo, né? A lei de incentivo a gente reclama, a gente fala, esse formulário, esse papel, esse sistema, mas lá atrás tem uma equipe, tem gente dedicada, com as melhores das intenções, e que está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Os resultados estão vindo, vou aproveitar aí para, sem puxar saco de ninguém, para parabenizar vocês aí e também a Fabiana pelo trabalho aí. Obrigado, gente, por terem vindo.